Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá! Olha nós de novo, quinta-feira, Inédita Pamonha. Fresquinha, fresquinha, fresquinha. A última pamonha, nunca dantes degustada. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Muito bem. Isso tudo me fez lembrar de Raimunda e Orozimbo. Raimunda e Orozimbo eram mais velhos que meus pais. Raimunda e Orozimbo moravam em Santos. Raimunda e Orozimbo eram um canal feliz. Raimunda mais rechonchuda, cabelos branquinhos, e Orozimbo magrinho, magrinho. Os dois morreram quase ao mesmo tempo. Mas Orozimbo foi embora primeiro. E quando Orozimbo foi embora, eu me lembro, acompanhei Raimunda, Dona Raimunda, amiga da minha avó. Acompanhei Dona Raimunda à tribuna para apresentar ali uma mensagem de luto, publicá-la. E, gentilmente, o funcionário do jornal perguntou, isso, claro, faz muito tempo. Quando eu digo muito tempo, eu aposto em mais de meio século. O funcionário perguntou o que então Dona Raimunda queria que constasse naquela mensagem necrológica. E aí, Raimunda respondeu, Orozimbo morreu. E calou-se. O rapaz do jornal disse, nossa, mas só isso? A senhora não quer acrescentar mais nada? Um detalhe da vida, data de nascimento? A senhora não quer acrescentar, digamos, quem ele deixou enquanto pai? Membros da família que sentem o luto? E Raimunda apenas repetiu, Orozimbo morreu. O rapaz do jornal ainda tentou outra vez e disse, as 4 primeiras palavras são grátis. Raimunda, então, pensou um pouquinho e disse, Orozimbo morreu, ponto. Vendo barca, ponto. Ora, essa história é interessante porque salta ao espírito como um tiste, como uma galhofa, mas por trás indica a dimensão inexorável do passamento, o borramento radical. Orozimbo morreu, ponto. Tudo o que há a dizer sobre a vida é passado. Um passado que, como todo passado, não tem nenhuma existência material. Resta a memória. Mas a memória essa não é passado. A memória essa existe agora, ali no jornal. Mas agora, em que Orozimbo é memória, que Orozimbo é só memória, ele já não é mais. Veja você que esse tipo de história me faz pensar sobre o que a morte de fato representa para nós. Nada do que eu li a respeito, e eu li alguma coisa a respeito, lembro de um tempo que na USP participei de um curso inteiro de tanatologia, o que quer dizer estudo, conhecimento sobre a morte. Ministrei aulas nesse curso e esse assunto sempre me interessou muito de perto, mas nada, eu repito, nada do que eu possa ter lido na filosofia ou nas ciências humanas me preenche, me completa, me satisfaz. Alguns antigos diziam que não encontramos a morte, porque enquanto estamos ela não está, quando ela chega não estamos mais. Ora, este argumento que talvez eu já tenha apresentado aqui no nosso Pamonha, esse argumento é cínico. E não cínico no sentido filosófico, cínico no sentido atual, no sentido profundamente negativo. Ora, não é porque a morte chega depois da vida que ela não amedronta. Ela amedronta em vida, ela amarga a vida. Aqueles que, por alguma razão, somos levados a considerar com seriedade, com rigor, a nossa finitude, o nosso desaparecimento para toda a eternidade, certamente encontramos aí mais de um motivo para nos inquietar.
Isso me faz lembrar de uma outra história muito, muito, muito legal, que é a história de Jerúsia e Avelino. Um casal feliz. Um casal feliz e ambos pensavam sobre a vida e é inevitável quem tem alguma lucidez e pensa sobre a vida já destaca a sua principal característica, a finitude. E então, Jerúsia propôs a Avelino. Quem morrer primeiro tenta entrar em contato para contar como é lá. Lá, no Aldilà, como dizem os italianos, lá no mais além, lá do outro lado do lago. E o certo é que Avelino morreu primeiro. E Jerúsia esperou em vão dias a fio um contato do seu marido com quem passou momentos muito felizes, um casal realmente exemplar. Mas o contato de Avelino não veio. Um ano depois, no entanto, o telefone toca. O telefone toca e é Avelino. Jerúsia, sou eu. Avelino, é você? Pode apostar, Jerúsia, sou eu. Acredite. E aí, como é aí? Avelino, então, propõe que é uma maravilha. É uma maravilha. Dormimos aqui até tarde, acordamos em pastos verdejantes, comemos lautamente, uma primeira refeição maravilhosa e diversificada. Depois fazemos sexo até a hora do almoço, quando então comemos novamente, depois mais um pouco de sexo, depois repouso e depois adormecemos ao som da melhor música erudita. Jerúsia então pondera consigo mesmo, nossa, é uma maravilha, o paraíso é realmente um paraíso? Que espetáculo! Descanso, nenhum problema, boa comida, prazer. Eu quero ir para o paraíso. Avelino diz, mas Jerúsia, eu não sei do que você está falando, meu bem. Eu, na verdade, sou um carneiro no Canadá. Ora, essa história, ela realmente me remete a um dos livros que eu mais gostei de ler. Muita gente me pede para sugerir leituras, né? E, claro, está que essas leituras são maravilhosas sempre e eu queria mencionar uma delas hoje. Eu me refiro a um antropólogo maravilhoso. Eu vou primeiro um pouco falar o que ele fez. Ele estudou o modo como homens e mulheres, enquanto viventes, né, construíram sistemas de pensamento para se proteger. Né? E para se proteger do quê? Para se proteger do medo da morte. Então veja que é interessante, a filosofia nos propõe aprender a morrer, a filosofia nos propõe a pensar corretamente a respeito da morte, a filosofia nos propõe refletir com altura, com qualidade sobre a morte e com isso temê-la menos, mas a antropologia, ela não discute sobre como deveríamos pensar. A antropologia, ela faz um diagnóstico e esse diagnóstico é a respeito de como efetivamente pensamos, como concretamente pensamos. Eu acho que você entendeu. É completamente diferente, né? O filósofo nos dá subsídios para pensar bem a respeito da finitude da vida. O antropólogo, ele faz pesquisa, nos deixa falar e faz um diagnóstico, faz um mapeamento de como é que lidamos com o tema com o intuito de sofrer o menos possível. Então, eu me refiro a Ernest Becker. E Ernest Becker, ele escreveu a sua obra-prima, que é a recusa da morte. Né? A recusa da morte, é muito difícil saber como é que isso terá sido traduzido nos mais diversos idiomas, por isso você escrevendo Ernest Becker, B-E-C-K-E-R, você com certeza encontrará, não é, nas mais diversas traduções aquela que está mais ao teu alcance. Então você tem aí um estudo do que o homem e a mulher pensaram, não é, ao longo da história para lidar com esse problema, que é o problema do medo de desaparecer para sempre. O mais interessante é que Becker morreu exatamente 2 meses antes que a sua obra fosse condecorada com o prêmio Pulitzer, tanto quanto, eu diria, cruel, né? Esse dado biográfico
Becker não assistiu ao seu grande coroamento porque morreu, sendo que, ao longo de toda a sua trajetória acadêmica, dedicou-se a estudar como pensam e por que não dizer, não só pensam, mas também falam, como produzem pensamento e discurso homens e mulheres a respeito da sua finitude. Becker observa que há um impulso que nos leva a uma certa ilusão. E ele sustenta que esse impulso, ele é evidentemente decorrente de um medo terrível que nos assola, que nos angustia, que nos amarga a vida, que nos devasta. Então, essa inquietação nos leva à busca de algum tipo de gozo para além desta certeza da finitude. Uma reação óbvia é uma espécie de ilusão, e esse impulso que nos leva à ilusão, Becker denomina impulso humano de base e que supera, segundo ele, de longe o impulso sexual. O impulso humano de base, esse impulso humano de base é interessante porque em qualquer tipo de genealogia são essas mesmas forças, as forças vitais, é o submundo, é a parte de baixo do iceberg, é o subterrâneo do Dostoiévski, é o mundo da vontade do Schopenhauer. Esse impulso de base, ele nos leva à construção de um autêntico sistema de imortalidade. Um sistema de imortalidade que se traduz e que se objetiva num certo jeito de pensar, fundado em estruturas e convicções irracionais, mas que nos fornecem muitas estratégias para supor, para crer numa certa imortalidade. Bom, um desses sistemas muito popular é o que nos identifica um coletivo. Nós estamos aqui remontando a muito tempo atrás, quando esse era o principal sistema. Nós pertencemos a um clã, nós pertencemos enquanto indivíduos a uma tribo, nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a uma comunidade, nós pertencemos a um grupo qualquer, nós pertencemos a uma sociedade clandestina e a sobrevida desse grupo, de certo modo, assegura a nossa imortalidade, a nossa sobrevida. Uma parte de nós continuaria e resistiria à finitude, continuaria a viver num futuro indefinido, acompanhando o resto do coletivo que sobrevive a nós. Haverá um segundo sistema de pensamento, segundo Becker, que é a produção artística. A produção artística meritória, a produção artística consolidada, a produção artística reconhecida, a produção artística que sobrevive ao artista, a produção artística que será lembrada, imortalizada, que será estudada, que será aplaudida. Essa produção artística confere ao seu autor alguma imortalidade. Ora, você concordará comigo que essas duas estruturas de pensamento, talvez no seu tempo de glória, tenham bastado para diminuir a angústia da morte. Hoje, suponho eu, não fazem nem cócegas. No caso do agrupamento, o fato de termos filhos nos confere alguma posteridade, está longe de nos apaziguar a alma quanto à finitude. No caso da produção artística, eu fico imaginando aqui, só entre nós, imagina aí o Gato Epaminondas, ou mesmo esses podcasts que eu faço, Inédita Pamonha. A gente nunca sabe, 99,9% de chance disso aqui ter o destino que merece, as profundezas do nada, Mas o mundo é tão esquisito, o mundo é tão pitoresco, o mundo é tão imprevisível, que vai que o Epaminondas ou o Inédita Pamonha sejam imortalizados, vai que decidam estudá-lo, vai que ele seja objeto de tese, vai que ele seja retomado, vai que o Epaminondas sobreviva ao Gato Epaminondas e ao seu autor. Vai que. Chance zero, mas vai que. Muito bem. Então, vamos imaginar que eu cogitasse seriamente isso. Acredite, isso não acontece. Estou dando esse exemplo só para você entender. Ora,
Se eu cogitasse seriamente isso nada me tranquilizaria, em nada, mas eu juro, em nada me tranquilizaria. Talvez por isso eu nem pense. Talvez por isso eu me limite a justificar tudo o que eu faço pelo prazer que me traz ao fazer no momento mesmo que faço. E isto eu faço em vida. Talvez isso ajude a suportar a finitude, porque enquanto estou falando e escrevendo, não estou pensando na minha própria morte. Mesmo quando falo de morte, falo genericamente, conceitualmente, abstratamente, e isso não é isso que incomoda. O que incomoda é a nossa própria finitude, ou a finitude dos entes queridos, dos entes amados, e assim por diante. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Bom, Becker continua. Em sistemas de pensamento que nos são mais familiares e que nos prometem a vida eterna, atrelados ao pensamento religioso, haverá no Oriente quem nos inscreva na energia cósmica por toda a eternidade, haverá no Oriente quem nos coloque como detentores de uma materialidade que não desaparecerá nunca e que se reorganizará para sempre, né? Aos moldes do pensamento atomista. O que desaparece é a organização atômica, mas os átomos são para sempre, são eternos. Ou haverá no Ocidente quem, levado pelas mãos de um profeta, chegue abençoado aos grupos divinos e consiga com isso a vida eterna. Pois muito bem, agora sim, né? Agora, de fato, se é como estão dizendo, é bem bacana. Sobreviveremos, ressuscitaremos, que seja, os nossos entes queridos também, moraremos num lugar bem bacana, com Deus, etc., sem dor, etc. Agora sim, agora é legal. Agora é legal. Cada um com a sua fé. Curiosamente, Becker fala de um outro sistema de pensamento e que esse tem a ver com enriquecer. E aí, então, alguém dirá que quem se dispõe a enriquecer acorda toda manhã em busca do enriquecimento e não tem tempo para pensar no resto. E com isso acaba mitigando, diminuindo a angústia da finitude. Olha, não é de todo alucinado, não, né? De fato, aqueles que têm um propósito muito nítido, muito claro, muito concreto no que tange ao sucesso econômico, costumam estar bem motivados por isso e talvez não tenham muito tempo para pensar naquilo que representa o fim da vida e o desaparecimento por toda a eternidade. Claro está também que aqueles que enriquecem, né, esses acabam também deixando heranças, né? E essas heranças, elas têm um quê de preservação para além da morte carnal. E você dirá por quê? Porque se porventura você deixa tudo aquilo que amealhou para alguém conhecido, para alguém que compartilhou da própria vida, para alguém que eventualmente você ama, né? Evidentemente que esse clube exclusivo dos ricos, quando passamos de mão o nosso patrimônio, também entregamos um pouco de nós, o resultado do nosso trabalho, do nosso empenho, do nosso propósito, da nossa dedicação, em suma, um pouco da nossa vida. Um pouco da nossa vida que permanece no resultado do nosso trabalho, protegendo as gerações sucessivas.
Isso me faz pensar numa história para concluir esse já longo e inédita pamonha. Um cidadão que foi informado que o pai morreria em 2 meses, né? E o pai era dono de uma grande fortuna. Então, esse cidadão, chamado Clodoaldo, ele foi para um bar de solteiros escolher uma mulher com quem ele gastaria toda aquela fortuna e tal. E aí, não é Clodoaldo alguém, digamos, conhecido pela sutileza? É alguém assim muito direto na fala e acanhado em recursos discursivos para dourar a pílula. Clodoaldo chegou para uma mulher que lhe apeteceu muito, muito. Dessas de fechar o comércio, dessas de tirar o fôlego, e disse: olha, meu pai vai morrer em 2 meses. Eu vou herdar uma enorme fortuna. Talvez eu não seja a pessoa que te chamaria a atenção nesse lugar, mas, dada essa informação, não é? Talvez você considere a possibilidade de se juntar a mim. E aquela mulher, de curvas inesquecíveis, de fato, vai para a casa de Clodoaldo aquela noite, com ele passa a noite, para já no dia seguinte tornar-se sua madrasta. Nós estamos celebrando 3 anos de pamonha. 3 anos de pamonha. Nenhuma semana sem pamonha durante 3 anos é uma loucura. E a gente, claro, a gente fica feliz de celebrar com quem gosta da gente, quem nos escuta. E vamos respondendo, então, às perguntas dos nossos queridos ouvintes. E a primeira delas é a de Adler Beltrão. Adler Beltrão, de Londrina. Olá, professor. Assim que eu vi a postagem lá no Apoia, a possibilidade de estar mandando essa pergunta, eu não hesitei em vir tentar elaborar alguma coisa. Mas antes disso, não tinha como eu não agradecer, não mandar a minha mensagem antes da importância que o senhor tem na minha vida. Eu fiquei tentando buscar palavras, eu fiquei tentando encontrar comparações, tentando encontrar a palavra perfeita, mas sou mais um Victor, quem sabe? Sou mais uma das pessoas que o senhor mudou a vida e que estava num momento muito difícil quando encontrou o senhor. Eu apoio, não é pelos 3 anos de Inédita Pamonha, não é pelos 3 anos de Partiu Pensar, um pouco menos, mas eu apoio pelos 10 de aprendizado que eu tenho tido com o senhor, a forma incrível que eu consegui entender o senhor. Eu não consigo descrever. É muito assim, como faz sentido tudo, todos os pensadores que o senhor cita, essa ponte que o senhor deu pra gente da filosofia, como mudou a vida. Então não tinha como eu vir parabenizar os 3 anos de Inédita Pamonha, mas agradecer ao senhor. Continua mesmo. O senhor mudou nossas vidas. O senhor muda nossas vidas. Muito obrigado. O trabalho que eu realizo é um trabalho de aproximação. Aproximação entre uma ideia de um pensador e o repertório presumido do meu ouvinte. Eu agradeço aos 35 anos de vida docente, né, como professor, porque elas me permitiram um conhecimento razoável de como pensam as pessoas na nossa sociedade não iniciadas em filosofia, que recursos elas têm, de que referências elas dispõem, a que alternativas de pensamento elas mais recorrem. E com isso presumido, eu consigo, não sempre, mas algumas vezes eu consigo, a partir do que eu acho que as pessoas têm na cabeça, a partir do que eu acho que as pessoas sabem e o que as pessoas pensam, eu consigo encontrar pontes com as ideias que eu
estou apresentando, que eu estou ensinando. Eu acho que talvez um diferencial do meu trabalho seja o de insistir nessa estratégia, o de não presumir muito rápido a compreensão, o de não ter medo de passar por bobo, o de subir degrau a degrau, o de ir do mais fácil até o mais difícil, o de começar pelo que todo mundo sabe e ir em direção àquilo que poucos entendem. E eu vejo aí, sinceramente, todo mundo sabe que eu não sou de falar muito de mim, mas eu vejo, sinceramente, aí algum mérito, né? Porque há uma tendência de quem se dispõe a ensinar de desdenhar a situação concreta de aprendizado do seu aluno, a de supor que o não entendimento é um problema dele e não de quem explica. E eu penso que, como eu nunca tive a pretensão de ser louvado pela sofisticação do que eu penso, mas sim pela competência do ensinamento, competência professoral, competência didática. Então, para mim, é mais importante que o meu aluno entenda alguma coisa, ainda que simples, que ele não havia entendido, do que propriamente lidar com ideias altamente sofisticadas que certamente trazem prestígio para quem as apresenta, mas que estão muito longe do que pode fazer sentido para um auditório de não especialistas, né? Então, por isso eu acho que há aí alguma coisa que realmente representa uma contribuição, né? Eu só posso agradecer pelas palavras e dizer que, de fato, essa é a minha especificidade, da qual eu me orgulho muito. E o que o Adler Beltrão quer saber? Como podemos ajudar as pessoas a entender a importância de assumir a responsabilidade por suas próprias vidas e encontrar significado e propósito em suas lutas, né? Como podemos ajudá-las a reinterpretar e ressignificar suas experiências e sofrimentos e problemas, né? As pessoas têm uma visão diferente, das vezes, da real. Como fazer ver o copo mais cheio? Como convencer hoje uma pessoa sem ela precisar passar pelo sofrimento e falar para ela que esse é o melhor caminho? Obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado de coração. Como podemos ajudar as pessoas a assumir o comando da própria vida, a assumir a responsabilidade pelas próprias decisões existenciais e a entender que elas podem ter um sentido, um significado? Bem, eu penso que antes de mais nada seria preciso ajudar a perceber a parte da vida que depende de nós e discriminá-la da parte da vida que não depende de nós. Afinal de contas, nem tudo na nossa vida resultou das nossas escolhas, das nossas decisões, nem tudo na nossa vida pode resultar das nossas decisões. Por outro lado, muita coisa na nossa vida resulta das nossas escolhas e das nossas decisões, e por isso, antes de mais nada, é preciso perceber quando a vida é decidida por nós e quando a vida não é decidida por nós. Segundo, entender o que é uma escolha, entender o que é uma decisão, entender que várias possibilidades passam pela nossa cabeça, mas uma será escolhida em detrimento de muitas outras. E essa escolha pressupõe atribuição de valor. Valor, ou seja, uma coisa é melhor do que a outra, uma coisa é pior do que a outra, uma coisa é superior à outra, uma coisa é inferior à outra. Sem esse discernimento é difícil escolher. E, naturalmente, a gente esbarrará naquilo que é valioso para nós apenas, uma questão de preferência, e aquilo que é superior e valioso para todos, que tem pretensão universal, uma questão moral, portanto. Falta ainda entender que
as mais cruas questões existenciais, como o enfado, o envelhecimento, a morte, o luto de um ente querido, a doença, a devastação, a angústia, o tédio, a miséria existencial, tudo isso nada tem a ver com ser honesto, que os valores morais não asseguram uma vida feliz, que é possível ter levado uma vida impecável do ponto de vista moral e devastada do ponto de vista existencial. Que a morte de um filho nada tem a ver com ter sido leal, fiel, virtuoso e excelente. Bem, acho que era isso. Grande abraço. Espero que você tenha curtido demais Inédita Pamonha com seus patrocinadores Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Agradecemos demais a todos os nossos apoiadores individuais, sem os quais nada disso estaria sendo possível. Fiquem bem, se gostaram, e só neste caso, quinta-feira que vem tem mais. Para aqueles que querem pamonhas mais longos, estamos aqui ao borde da meia hora de reflexão. Caso queira ouvir de novo, me encherá de júbilo a iniciativa. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.